Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um Posquinho Cast. Estou muito feliz aí com a repercussão, muita gente assim, curtindo muito os nossos vídeos e eu acho que é um momento super importante de compartilhamento de conhecimento, trazer pessoas bacanas aqui que possam agregar de alguma forma a vida profissional, a vida pessoal de quem está nos assistindo. Então, de coração, muito obrigado pela audiência. Antes de apresentar o meu convidado, queria agradecer os meus apoiadores, que é o Grupo Via Color, minha encadernadora há mais de 10 anos. Então, quem não conhece, vai lá no @Grupo Via Color. Eles entendem tudo de álbuns, fotolivros, revistas e etc. Então, vai lá, @Grupo Via Color. É quem faz os meus álbuns aqui há mais de 10 anos. Então, queria agradecer aqui na pessoa de Lucianinho. Muito obrigado aí pela parceria e pelo apoio. A WA Filmes e Lives, que é a produtora responsável pela captura das imagens, edição, finalização, empresa especializada nesse segmento. Lives, lançamentos de cursos online, transmissões ao vivo, enfim, não conheço ninguém mais preparado para isso. Então vai lá, vai no @WA Filmes e Lives e conhece um pouquinho do trabalho deles. Se você tem um projeto aí que precisa colocar para frente, fala com o Alencar, que ele lhe dá todo o suporte. E esse episódio em especial tem um apoiador, um grande amigo, isso é um cara que eu faço assim de coração, que se chama Giovanni, da barbearia Black Rooster. A barbearia Black Rooster, por mais que vocês estão vendo aqui a minha carequinha, ele que dá uma disfarçada na careca e faz a minha barba. Então, obrigado, Giovanni, tamo junto, vou marcar você aqui também, viu, meu irmão? E vamos parar de conversa fiada e agora para o nosso amigo querido, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Pelo menos quanto tempo a gente se conhece? Sei não, viu? Bicho, há muito tempo. Que aí eu vou precisar só dar de Caju, eu não sei nem se vale a pena a gente falar teu nome ou se a gente vai mostrar a revista logo. Porque, no fundo, mostrando essa revista aqui, as pessoas já vão... Eu tô disfarçando aqui, que tô folheando a revista, ver se as pessoas reconhecem aqui só pela imagem. Então, o que acontece? Esse camarada entende tudo, sem dúvida nenhuma, de mídia, de revista. Ele contraria as mídias tradicionais, onde todo mundo parte para o digital, não que eles não estejam no digital, e ele ainda tem um produto assim, de extrema qualidade no físico e revista. Então, meu amigo André, por favor, se apresente, diga de onde você veio. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a sua presença aqui, dizer que estou muito feliz por poder encontrar uma brechinha na sua agenda. E tem aquela particularidade que eu vou deixar para o final. Então, quem quiser saber da grande particularidade desse meu convidado, fica até o final, que ele vai contar. Mas deixa ele falar aqui, porque senão eu tomo conta de tudo. Não para, né? Então, fala de onde você veio, como é que surgiu essa ideia, enfim, conta a tua história. Fica à vontade. Bom. Primeiro, agradecer o convite, né? De te estar celebrando essa amizade com esse podcast aqui, que eu já paquerava de longe e ficava só brechando aqui. Vai chamar ou não vai? Claro, estava no meu radar. E prazerzão estar contigo. E aquela coisa que você falou aí do projeto, da revista, sou daqui de Recife, e a gente criou um produto, uma marca genuinamente pernambucana, né? Que terminou se espalhando pelo Brasil. E até, quiçá, pelo mundo por aí, porque tem umas parceiras gente por aí, pelo alguns países. Lançou a Mente, que é uma revista, não digo mais que nem uma revista, é uma plataforma, é um produto focado no público masculino. A gente surgiu há 12 anos, então naquela época não tinha muito veículo focado no público masculino, até hoje ainda também não tem, né? O foco, sinceramente, era público feminino, até porque mulher é mais consumidora, mais curiosa, aquela coisa toda. Mas ficava aquela lacuna do que público masculino procura, quer, aquela coisa toda. Então, como diz um amigo meu lá atrás, as grandes invenções surgem de uma necessidade própria, né? Eu, como leitor, consumidor, internauta, ficava sempre procurando justamente isso de sites e blogs que falassem público masculino, mas que fosse uma coisa muito real, sem muita afetação, sem muito enfeite. Tipo, falar de moda, não queria tênis com asinha, eu queria um tênis que eu pudesse usar para uma festa, para um casamento, uma coisa assim, né? Falar de corpo, ou é o cara malhadão, ou era o cara gordinho que queria perder peso. E o cara normal, como é que ele faz? Aquela coisa toda, né? Então, juntei com uma amiga minha, que é amiga de faculdade, amiga e irmã, e ela focada em redação, que é Nádia, não sei se você conhece. Sim.
E aí na área redação, eu direção de arte, eu sou formado em publicidade e especializado em direção de arte. Então sempre gostei muito de visual, fotografia. E aí a gente se juntou e aí no feriado de 12 de outubro de 2010, a gente lançou o blog, na verdade, na época era blog da Mensch, com esse foco. Eu já tinha passado por alguns outros blogs, e aí aquela coisa, necessidade de você encontrar alguma coisa com atualizações diárias, isso vai fazer 13 anos, né? Eu acho que o auge dos blogs, né? Era o início. Porque hoje as redes sociais meio que tomaram conta, muita gente nem transita mais nesse ambiente. Exato. Porque as redes sociais se tornaram os novos blogs, né? Exato. E aí você estava lá já nesse universo, com outras pessoas também que nasceram nessa época e hoje tem uma projeção aí, já em outras Camilo redes. Coutinho, que um era grande exemplo, né? Que acho que foi um dos primeiros praticamente daqui, né? E na época tem um fotógrafo, nosso parceiro nosso lá do Rio, Rodrigo Lopes, que ele me falava de Instagram, não, isso aqui é uma mídia nova que surgiu para fotógrafos publicarem fotografias. Era uma coisa assim bem direcionada, bem específica, então a gente nem sonhava que o Instagram seria o que é hoje, né? Enfim, aí a revista lançou ela digital, a ideia era revista, entre aspas, né? Mas a ideia era sempre trazer um homem na capa, um homem de sucesso e tal. Aí que nome teria esse site, esse blog, essa marca, né? Aí veio o nome Mensch, que em alemão quer dizer ser humano, homem de bem e tal. Na época eu saí pesquisando vários nomes, várias línguas que tivesse alguma coisa a ver com o que a gente queria, o público da gente, né? E aí veio o Mensch, e no caso, na hora de criar a logomarca aqui, foi eu que fiz, claro, né? Aí eu separei o Men, justamente para linkar com o urgência, público. né? Urgência. Exatamente. Urgência, você faz a marca, você faz o texto, você faz o layout, você faz tudo. Você trabalhava sempre os outros. Então, na hora de fazer para mim, né? Aquela coisa, então vou cuidar do meu filho melhor ainda, né? Então veio a ideia do Mensch. Anos depois, eu fui para a Alemanha, e aí levei a revista e mandei uma pessoa lá ler, e realmente a pronúncia era essa, realmente ia traduzir, a tradução era essa, sufa. Antes ele falou com o embaixador, aquela coisa toda para confirmar tudo que era aquilo que a gente queria, né? Sim. E aí tem essa ideia do Mensch, do cara que chegou lá. Então você, quando ascender profissionalmente ou como pessoa, você quer ser um Mensch. Então tem toda essa terminologia, esse significado, né? Legal. De ser um Mensch. Então aquela coisa é um cara que você se espelha, que você admira e que ele é sucesso na área dele, né? Bacana. Então sempre a ideia foi essa. E contrariando as revistas masculinas que a gente tinha na época, a gente trazia homens na capa, né? Então, assim, eu acredito que, inclusive, me corrija se eu estiver errado, vocês foram um dos primeiros a ter essa pegada da revista voltada para homens, para assuntos que não fossem assuntos mulheres peladas, né? eu acho que antes não tinha, talvez alguma de saúde, né? A Men's Health, tem a Men's Health que já existia, mas não conhecia outra. Mas existia ainda muito preconceito e muito machismo da parte dos leitores, né? Tanto é que uma vez eu conversei com o diretor da Men's Health e ele explicou assim, o homem da capa da Men's Health, ele tinha que estar sorrindo e olhando sempre para cima, porque ele era um cara fortão, bonitão, mas não podia encarar o leitor de frente. Pra tu ver a frescurinha que era. Então, né? O cara não podia estar sorrindo pra você. Ele tinha que estar assim, aquela coisa... como a vida é bela, como eu sou bonito, como eu sou forte, aquela coisa toda, né? E as fotos eram sempre preto e brancas, pra justamente dar um tom mais artístico, aquela coisa toda. Porque senão o leitor brasileiro não compraria aquela ideia. E na época você já tinha revistas americanas, europeias, que traziam homens na capa, sem os homens se sentirem ofendidos de estar com a capa, né? Entendi. De um homem no birô do trabalho, aquela coisa. Constrangedor, ia fazer uma leitura errada. Assim, né? Na época eu era colecionador de Men's Health também. Aliás, eu sempre gostei muito de revistas, sou meio suspeito, né? E eu colecionava Men's Health e tinha um amigo meu que tava onda comigo. Assim, me dá aquela revista de homem pelado que tu coleciona. Pelo amor de Deus. Porque tinha essa ideia de que, né, tinha que ter uma mulher na capa, tipo Playboy, você tinha a revista VIP, que era sempre mulher na capa também, sempre sensual. Então tinha aquela coisa. Até porque hoje, comparado com hoje em dia, da objetificação do corpo feminino, essa proposta nem funciona mais. É verdade. Você não tem mais que associar essa ideia da sensualidade ao corpo feminino. E a gente foi mudando também ao longo dos tempos. Depois a gente lançou, quando completou 1 ano de blog, a gente lançou uma capa com uma mulher na capa. Sim, que legal. E acho que foi 2 anos, não lembro. E aí, quando a gente lançou 2 anos... Não,
2 anos. E quando lançou a primeira capa com uma mulher, alguns amigos mesmo, oi, tá mudando, cadê os homens? Eu disse, gostei, você já tá entendendo qual é a filosofia da história, né? E quando ele colocou a primeira mulher na capa, era uma mulher vestida de homem, digamos assim, e ela tava de gravata, blazer, cueca, relógio, que a ideia era a mulher falar do universo masculino. A entrevista com ela não era sobre ela. Era a visão da mulher sobre o homem hoje em dia, na época, né? Então tinha essa brincadeira, tinha a sensualidade, que ela tava lá só com o blazer, uma gravata e tal, e cueca. Mas ele fez uma foto lá no Rio, no estúdio desse amigo, desse Rodrigo Lopes, e foi bem, bem legal. Ela era coelhinha da Playboy, uma amiga minha, que já é outra história, que é outra, né, outra faceta aí da minha vida. Que da Playboy, eu comecei, tinha um blog da Playboy nacional, aquela coisa toda. E dentro desse blog, eu procurava trazer sempre muito conteúdo. Eu entrevistava fotógrafos, estrelas, escritores e Diaba 4. Mas no fundo a galera só queria ver as fotos das mulheres. Bem da verdade era essa, meu amigo. Aquilo não tinha um cunho educativo, não. Era recreativo. Eu ralei tanto, consegui entrevistar fulano, cicrano, ilustrador, fotógrafo, e no final não dava muita audiência. E eu preciso fazer justiça aqui, porque realmente a sua revista, logo quando eu conheci, lá atrás, eu tinha a impressão, porque infelizmente a gente, por mais que valorize muito a nossa região, quando a gente vê algo de muita qualidade, que você tem uma qualidade não só na parte de conteúdo, com um cuidado especial com a parte fotográfica, de design, diagramação e etc. E até os anunciantes, que são anunciantes de marcas fortes, empresas nacionais e internacionais. A primeira impressão era que a revista não era daqui de Recife. Eu dizia que era e aí quando descobri que era o tal de André Porto aí, que tá fazendo um negócio... doido aí. Poxa, esse cara, meu irmão. Esse cara, então, é o dono daquela revista. Meu irmão, não existe negócio desse, não. E na ocasião eu fiquei surpreso, porque de fato era um diferencial enorme. A gente tinha algumas publicações em Recife, voltadas para alguns segmentos, mas você via que sempre pecava um pouquinho pelo design, muitas vezes o conteúdo sempre não era tão regional, rico, né? A fotografia pecava um pouquinho e você tinha um cuidado absurdo do começo até o fim. Mas tem que ter, né, Dulcinho, para a gente se diferenciar e até para a gente atingir o mercado nacional, né? Esse tipo de comentário eu dizia que era um elogio crítica, né? Porque tipo assim, massa, que a gente parece a revista nacional, mas por que não a gente ser uma revista do Nordeste? Mas eu acho que vocês serviram de inspiração para muitas revistas. É tanto que vocês elevaram o nível ao ponto de outras pessoas terem essa preocupação. E aquela coisa, a gente não criou a roda. O que está fazendo, qualquer um podia fazer. Tem empresários, editores, que podiam fazer coisa até melhor, né? Mas a gente fez, né? Eu lembro quando a gente começou, quando fez o ano lá do blog, e aí a gente, vamos comemorar o primeiro ano como? Aí eu disse, vamos lançar uma revista impressa. Eu sempre gostei de revista impressa, né? E aí o pessoal, topa, não topa. Cheguei pra gráfica, Facform, que tá parceira nossa, agradeço sempre. Cheguei pra Chico, que é o dono da gráfica, e disse, Chico, olha, tem esse projeto aqui, tu topa fazer comigo, eu não tenho dinheiro, eu vou arrumar dinheiro, vamos fazer. Acho que até hoje ele se arrepende de ter topado. Mas tá aí até hoje, várias gráficas já vieram atrás da gente, vamos fazer aí com a gente. Não, a gente é fiel, que foi quem abraçou a gente no início. Então, desde sempre é a Facform e até hoje é a mesma gráfica. Que legal. E eles cuidam como se fosse um produto deles, o cuidado que eles têm lá, desde a foto, a impressão, o papel. Então, parece que a revista é de Chico, da Facform. É mais ou menos a minha relação com a Via Color, que é a minha encadernadora. Então, assim, essa relação foi se desdobrando. Que não tem nem como você... Ao ponto de eu também receber proposta de outras encadernadoras. E na ocasião eu disse, poxa vida, eu estou tão satisfeito aqui, sou tão bem atendido, o resultado do trabalho é tão bom. Porque não é só o produto em si, é a relação que você criou, né? E eu conheci eles na época da faculdade, que eu era estudante de faculdade, já conheci eles do iniciozinho deles também. Então, aquela coisa, é uma família já, né? E às vezes tem a gráfica, não, eu cobro menos. É questão mais nem preço, né? É o cuidado, é o prazo. Às vezes eu entrego para Chico e ele, um prazo super apertado, e quando eles entrega antes da data. Não existe esse tipo de coisa, entendeu? Então você que trabalha com isso, você sabe que o prazo de entrega conta muito, né? Porque tu precisa para aquele dia. E quantas gráficas já disseram, eu entrego, chega na hora, não entrega. Eu trabalhava em agência de publicidade e a gente tinha aquele prazo que a gráfica atrasou. Eu falei, puta, eu não acredito.
E com eles a gente nunca teve isso de a gráfica atrasou. Eu já até disse isso para dar desculpa para algum... E eu acho que muita gente já deve ter visto, mas você faz um evento de lançamento da revista, né? Exato. Tem uma data limite aquela coisa, que aquela revista precisa chegar para poder, no dia do lançamento, ela está lá para ser distribuída. Não adianta só fazer o produto massa, lindo, bonito e não divulgar, né? Não criar aquele, como diz o ovo da galinha melhor do que da pata, porque a galinha faz os pau, barulho, volta, né? Exato. Então tem que fazer um barulho. E aquela coisa, aí hoje em dia, mais do que nunca, é gerar mídia, né? Aí cria o hashtag da festa, todo mundo compartilha, sai em rede social, sai na coluna social, sai no jornal impresso, e aí aquilo vai se reverberando, né? Vai criando ainda mais publicidade em cima daquilo. A revista hoje está em que edição já? A gente vai para 33. 33 edições. 33, Que bacana. Mesmo. E no digital, a gente tá 621. Nossa. Exato. Porque no digital a gente continuou semanalmente, as matérias são diárias, e a gente tem esse cuidado de ter um ensaio específico para Menche, uma coisa exclusiva. A gente ou produz, ou o pessoal produz exclusivamente para a gente. Hoje em dia a gente criou o Menche Carreira, que é uma revista focada mais para empresários, médicos, gente que não é artista, mas também quer se mostrar, quer mostrar seu trabalho, seu produto, seu serviço. E aí a gente também digital. E a gente tem a impressa. Ela surgiu... Era uma capa, na verdade. A gente fez duas na primeira edição da gente. A gente fez uma capa que já tinha saído na digital, que foi Ricardo Mack, o Cigano Igor. Sim. E eu queria uma capa com alguém daqui de Recife, né? Que a gente é pernambucano, então vamos valorizar alguém daqui. E eu botei na cabeça que queria Bruno Garcia, que é um cara que eu já conhecia de peça, de novela. Que é um dos exemplares que você trouxe aqui, não é isso? Não. Desculpa se eu... Renato Góes, que é daqui de Recife. Exato. Sim, Renatinho eu sou ótimo para nomes, viu? Ótimo para nome. Eu tô confundindo esse rapaz aqui com o Renato Garcia. Lembrei quem é Renato Garcia. Esse Tertulinho de Bato Sertão agora. Isso. Renatinho, ele virou amigo, que é aquela coisa, ao longo dessa trajetória, a gente vai conhecendo as pessoas, vai ficando amigo, e Renatinho foi um cara que sempre ia para as festas da gente, de lançamento, ele estava começando a carreira e tal. Ele é irmão de um amigo meu daqui, que é neto, tocava na Vitas Pepe e tal. E aí Renatinho era parceiraço nosso, toda festa ele estava lá e tal. E aí foi cada um crescendo da sua carreira, na sua área. E aí quando veio essa ideia da revista, eu disse, vamos fazer com o Renatinho. E deu super certo, que ele estreou a novela das 6 e tal. Legal. E pronto, foi um cara que ficou amigo, parceiro. E pronto, lá voltando no início, a gente foi para... Trabalhava sempre essa ideia de ensaio exclusivo e tal. Mas a gente trabalhava muito... material que o pessoal já tinha pronto, as assessorias já tinham aquele ensaio pronto, a gente usava. E aí, quando veio a primeira vez que a gente foi produzir um ensaio, a assessoria foi com o Márcio Garcia, e aí a assessoria disse, vocês produzem os próprios ensaios, faz de tudo, vídeo de making off? Sim, fazemos, claro. Nunca tinha feito, né? Chuta a bola na frente e depois corre atrás dela. Exato. Aí tem uma amiga nossa, parceira, que virou a produtora da gente, que é Márcia Dornelles, lá no Rio de Janeiro. Que Marcinha também vem de uma história com o Playboy e tal. Então sempre as histórias se cruzam, né? E aí Marcinha, ela tinha uma empresa de assessoria de imprensa e tal, de agenciamento de artista e tal. E eu disse, Marcinha, tem esse abacaxi pra gente descascar junto. Topa? Aí ela, bora fazer isso. Então ela arrumou o produtor, fotógrafo, maquiador, fez Márcio Garcia, fez vídeo, make-off, caralho, 4, né? Deu tudo certo. E aí a gente começou, a partir daí, a produzir os próprios ensaios, né? Porque... E outra coisa, não tinha dinheiro, né? Era tudo parceria, na brodagem, fotógrafo querendo mostrar trabalho, maquiador querendo mostrar trabalho, stylist, e aquela coisa toda, né? O mais curioso disso tudo é que todas as histórias nascem sempre desse mesmo jeito. Lança-se um desafio na mão do cara lá e te vira. Aí o cara, meu Deus do céu, eu não tenho essa habilidade, desenvolve. Né? Isso, muitas pessoas que eu já bati papo aqui, a maioria deles nasceram assim de um desafio que foi jogado na mão e foi lá e fez. Vai ver como faz. Não é que isso aqui virou uma profissão, não é que isso aqui dá dinheiro, não é que isso aqui dá para viver disso aqui. E aí acabaram, então, até hoje, trabalhando com isso. A primeira capa da gente foi com o Márcio Garcia, Bruno Garcia, na verdade. Aí, antes, a gente tinha feito um concurso no blog da Menche de fotógrafos amadores. E aí vários fotógrafos saíram mandando suas fotos, aí eu conversei, já por conta do blog da Playboy, eu já tinha alguns acessos, uma galera legal, e tipo assim, fotógrafos tipo Luiz Crispino, uma galera de peso já, e a gente botou eles como jurados para eleger qual foi a melhor foto desse concurso da Menche, né?
E aí teve um cara lá, Sérgio Santonhan, que aí eu vi a foto dele, achei legal, beleza. Terminou que a gente foi trocando ideia depois e virou amigo. Às vezes ele morava no Rio, eu fui pro Rio de Janeiro, conheci ele lá, a gente ficou amigo, deu super sintonia. O cara era ator, fotógrafo iniciante mesmo. E aí depois ele fez algumas capas com ele. E o cara virou amigo, parceiro da gente até hoje. A gente super amigos, já fez muita coisa junto. E ele foi crescendo junto com a Menche. Então ele ia fazendo as capas, a galera gostava, queria fazer mais fotos com Santonhan. E aí virou o cara, depois ele, claro, seguiu a carreira deles, aquela coisa foi ascendente total, mas ainda hoje ele é parceiro, é amigo, ele faz capa e tal. Mas foi legal isso, que a gente cresceu como amigo e como profissional, né? Ele como fotógrafo, eu como editor. E, por exemplo, ele fez a primeira capa da gente com o Alexandre Nero, isso 2012 ou coisa assim. Alexandre Nero estava surgindo também. E aí, quando a gente completou 10 anos, a edição número 30, na verdade. A gente completou 10 anos, eu convidei de novo o Alexandre Nero para ser a capa da edição. E aí, a mesma equipe, o Serginho, que foi o fotógrafo do início, foi quem fez as fotos. Márcia Dornelles, produtora, foi quem também fez. Nádia, que era minha sócia, hoje em dia é parceira e tudo, fez a entrevista. Então a gente juntou esse, né? A gente vai fazer a mesma equipe daquela época e para comemorar os 10 anos da Menche, né? Foi na época de pandemia e tal, mas deu tudo certo. Mas essa história, essa ligação lá com o Serginho e essa ideia da gente vamos junto crescendo, aquela coisa toda, né? E aí chegou a hora de produzir a primeira foto, a primeira capa com o artista da gente aqui em Recife, né? Sim. Porque era tudo Rio, São Paulo, mais Rio, na verdade, nessa época. E aí ele ia fazer com o Oscar Magrini. Então eu nem lembro, acho que foi o contato. E a gente foi para Brenan. Sim. Aí convidei Nilma, nosso amigo. Perfeito, Nilma. Excelente. Nilma topa, vamos embora. A gente foi um sucesso. Oscar ficou amigo nosso, amigo meu particular. Depois a gente fez uma edição impressa com Oscar Magrini, que foi com o Serginho. Então aquela coisa, as histórias vão meio que se cruzando e, né, se juntando. Uma coisa puxa a outra, meu amigo. Não adianta. Você estando bem relacionado, inevitavelmente, de maneira orgânica, você vai criando sua uma rede, coisa né? puxa... Isso, exatamente. É aquela coisa da rede. Então, e como o Nádia sempre fala, assim, é um sonho coletivo. A vez terminou virando um sonho coletivo, né? Que era de André, que virou de Nádia, de Serginho, de Márcia, de Nilma, de Bosquinho, que também já fez capa, entendeu? Então a gente vai juntando uma galera e aquela coisa, você vai criando um prestígio, cuidado, aquela coisa toda. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, vamos fazer o melhor que a gente puder, né? É a melhor impressão, é o melhor adesivo, é o melhor chaveiro, é a melhor produção, o melhor tudo. Não é porque a gente é pequeno, digamos assim, que eu digo assim, não é muita gente. A gente terminou criando um monstro. Porque a gente criou o nosso próprio inimigo, que é a gente mesmo. E a expectativa das pessoas em cima do teu produto aí quando enorme. o produto assim, como você assim? Não pode, é daqui pra cima, daqui pra baixo. E a galera acha que se você admite tá mais. dormindo nos louros, tá milionário, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, isso termina sendo um problema, que é um problema bom, né? Sim, claro. De forma bom, mas de exigência e tal. Então, tem esse cuidado, vai aumentando, vai crescendo com o tempo. E a gente tá aí aos trancos e barrancos, veio pandemia, e aí nossa pandemia terminou que, por um lado, não afetou muito a gente, porque aquela história lá do início, a gente surgiu digital, né? A gente fez o caminho inverso das revistas. A gente surgiu digital e virou impresso. As revistas só eram impressas, viraram digital, né? Então a gente meio que já sabia lidar com esse universo digital, porque a gente era digital, né? Entendi. Então, durante a pandemia, os acessos aumentaram, o número de capas aumentaram, as matérias aumentaram. Mas vocês ainda lançaram edições físicas durante a pandemia? Lançou uma edição física, 2020, e depois, 2021, duas. E foi voltando aos poucos, né? Mas sem eventos. Hoje, qual é a periodicidade Ela está a cada 4 meses a gente lança impressa. Tá, quadrimestral, a revista impressa. A gente começou trimestral, lá no iniciozinho. Aí depois foi... aquela coisa, o trabalho que dá é uma revista grossa, que envolve muita gente, muito, né? Hoje em dia a gente tem 3 colaboradoras no exterior, tem Rose em Miami, tem Dani na França, em Paris, e tem Simone na Bolonha, lá na Itália. E aí também elas trazem conteúdo, tem Sandrinha aqui em Fortaleza, tem Márcia lá no Rio de Janeiro, e tem Juliana, que é produtora da gente, em São Paulo. Que aí São Paulo veio depois, o negócio era da Rio, São Paulo, Rio, Recife,
depois Rio, Recife, São Paulo. E aí São Paulo foi tomando conta, a gente fez vários eventos, como você falou dos eventos, a gente fez várias festas lá no Rio, para lançar a revista, chegou a fazer uma festa no Copacabana Palace, então, aí é aquela coisa, o lance do criando monstro, pô, se eu lançando festa na revista no Copacabana Palace, estão podendo, né, aquela coisa toda. Você vai pra São Paulo, tem que ir pro Jockey. Exatamente. E aí Então... da gente do Copacabana, Maite Proença teve lá e tal, mas foi bem assim, nem foi, né, aquela coisa toda, festa, mas pra coluna social, pro quem tava de fora, uau, aquela coisa toda, né? É importante. E você vai criando essa rede de relacionamento, tanto com artista, fotógrafo, parceiros, e aí você vai ganhando prestígio, acesso, convites, né? Por conta do trabalho que está sendo feito. Entendi. Eu acho que é aquela coisa, é por tabela que as coisas vão acontecendo, né? Mas é isso. E o crescimento nesse ritmo, onde o relacionamento e a coisa sendo bem feita, ecoando, ele tem muito mais consistência do que o cara às vezes tem um capital, uma grana, injeta dinheiro e aquilo ali dá um boom, mas não tem a consistência e não tem a paixão pelo negócio, sabe? Você colocar o negócio para frente e deixar com que a criança vá crescendo devagarzinho, né? Você não dá anabolizante para esse né? Mas você vai um filho, né? Isso, é um filho. Eu acredito que até hoje você fica tenso quando recebe o pacote lá da gráfica e diz assim, vou abrir aqui, parece que ficou todo do jeitinho que eu queria. Eu acordo, já ligo pra gráfica, já tá pronto, posso pagar. E é longe, é lá quase Camaragibe, né? Mas eu vou daqui de Boa Viagem pra lá, atrás de pegar. Só quero uma, não precisa muito. Não entregue tudo, não. Só entregue uma. Qual a tiragem hoje da revista? Tá com 3 mil. 3 mil, legal. E vai para que região? Fica mais... Metade a gente manda para o distribuidor em São Paulo, que aí manda para 14 cidades, 15 cidades, vai variar de edição para edição. A gente trabalha o mail também aqui em Recife, entrega nos eventos, deixa com... E tem as capas locais, então entrega um número X para as capas locais. Os eventos da gente, que agora com a volta dos eventos, a gente tá fazendo mais coisas e entrega maior. A gente encontra ela na banca venda de também. revista? Sim. O online, como é que funciona? Para venda nas bancas de revista ou alguma livraria, ou pedidos online. No caso, o pessoal manda um e-mail para a gente pega o endereço, eles fazem o depósito, fazem um Pix, o que for, e a gente manda pelo correio para eles. Mas do ponto de vista de negócio, a revista ela sai meio que paga pelos anunciantes, né? A ideia não é ganhar dinheiro vendendo revista. A ideia da gente, até pro distribuidor lá em São Paulo, que ele fica com 40%, se eu não me engano. Diz, André, não vai ser muito bom para vocês. Não, veja, eu quero que a revista chegue em Brasília, chegue em Porto Alegre, tu vai para o aeroporto de Brasília, vai ter mês. Então, para mim, é aquela coisa, fincar a bandeirinha nas cidades. Sim. Né? Aquela, tu vai na Avenida Paulista, tu tá lá na Paulista, tem banca vendendo a mês. Então, para mim, o importante é isso. Né? Claro. Tu tá lá em Copacabana, tem onde comprar a mês. Então, para mim, não é ganhar dinheiro vendendo revista que quando fecha o faturamento, não vai nem vem. Lógico que é uma graninha que vai entrar, mas não é algo que faça diferença. O importante é você fortalecer a marca para que os anunciantes percebam vocês como um veículo bacana e dali vocês vão ter você vê a revista circulando, os negócios acontecendo. Exato. Às vezes tem gente que manda foto para mim, encontrei a revista aqui no Iguatemi, pronto, aí manda. É muito legal isso. Até um empresário que o cara tem uma marca, ele que, poxa vida, se eu posso chegar no Iguatemi através desse veículo aqui, aí é quando surge o negócio. Meu mora em Porto Alegre, disse, André, comprei a revista aqui, pronto. Então, o legal é isso, você vê que ela tá ganhando o mundo, se espalhando, né? Então, a ideia é essa da venda. Mas tem um leitor nosso que é de Pato Branco e o cara compra desde a primeira. Mesmo, o cara escreve, André, minha revista, eu sou colecionador, eu sei. Então, eu já fui e sou colecionador de revistas, então eu sei como é que é legal isso, você receber a revista, tem que fazer uma historinha com esse cara, pô. Exato. Esse cara de Pato Branco foi te achar. Exato. Como é que ele te achou? Qual é o que é que desperta nele o interesse em ler a tua revista? Essa mais nova, com Dandara Mariana, a gente recebeu... um depoimento de uma leitora, que é uma menina negra, e ela disse, poxa, achei muito legal, me identifiquei com a capa de Dandara. Sei lá, manda um depoimentozinho teu e uma foto que tu vai publicar na próxima edição impressa, que é justamente isso, para mostrar. Tem outro cara também que ele coleciona, ele é do interior de São Paulo, e aí também vai mostrar quem é o cara que coleciona. E ele ia até assim, André, não quero amassada não, viu? Por favor. E eu me lembro da época que eu era assinante de Playboy, e eu também, quando eu chegava a revista rasgada, eu reclamava, quero a inteira. Então, você vê que o cara cuida, gosta, né? Então, eu me vejo muito nos leitores, nos internautas,
Que às vezes eu entrava no site, no blog, e, poxa, não teve matéria hoje, a galera tá fraca, né? Então, eu me vejo muito assim, não, tem que ter a matéria do dia de hoje da mente, né? O cara entrou, tem que ter novidade. Todo dia tem que ter uma novidade. Então, eu me vejo muito isso. Acho que é aquela coisa, como eu já fui, sou leitor e internauta consumidor, eu me vejo muito como eles, né? Entendi. Então, acho que a diferença talvez seja essa, de repente um empresário comprou, pagou e manda fazer, e para ele é só mais um produto, é só mais um negócio. Exatamente. Não tem a alma daquilo, isso. né? Tem aquele friozinho na barriga que o que motiva a fazer bem feito. Exato. E na próxima o friozinho da barriga vem de novo. O desafio é maior aí e você olha assim, não vai dar, não vou dar conta não. Aí você vai dar, meu filho, vai-se embora, inventou, né? Mas eu tô deitado e recebo um e-transfer do fotógrafo, mandei as fotos agora. Eu já abro as fotos, eu fico imaginando o layout, que vai ser a fonte, vai ser assim, a fonte vai ser mais fina. Me corrija se eu estiver errado. O conteúdo, obviamente, o texto é super importante, tudo é muito importante. Mas vocês capricham no visual, né? Eu acho que a fotografia... Eu nunca peguei uma revista de vocês, uma revista sua que tivesse assim uma fotografia mais ou menos. É sempre... Principalmente para impressa, né? No digital você ainda tem, porque é aquela coisa diário, Isso, às vezes é alguém que fornece, que você nem sabe quem foi que fotografou aquilo ali, não vem com o devido tratamento. Isso da impressa, de ficar. Você pegar uma revista da gente de 8 anos atrás, tem que ter uma foto legal, né? Tá registrado, tá impresso, né? Então não dá para ter qualquer foto assim, né? Tem que ter um cuidado de escolher a melhor foto, aquela coisa toda, né? E isso aí sempre teve parcerias nesse tipo de escolha, com o Nilma, com o Cajueiro, que sempre que é parceiro nosso, mostra muito para eles, o que tu acha dessa foto, essa capa, não, essa aqui, pra gente escolher junto para ver como é que vai ser aquela... Que cara você vai dar, né? Porque o visual encanta de primeiro, né? O primeiro impacto é a fotografia. Visual, Aí você tem lá... Depois a pessoa lê quem é que está naquela capa, sobre que assunto está sendo abordado. Mas também tem aquele outro lado. Não adianta só ter uma revista, uma matéria bonita, se não tiver conteúdo. Claro, né? sem dúvida. Tu tem que também trazer alguma coisa de aprendi, li, conheci alguma coisa, né? Então, acho que o lance do equilíbrio entre a forma e o conteúdo é muito importante por conta disso, né? Olha, eu tiro o chapéu, porque de fato, assim, o material gráfico, o conteúdo, a parte fotográfica da tua revista é algo diferenciado. Tem que e ser. eu já comentava isso até antes de saber quem era André Porto. Mas o que eu acho... Essa matéria aqui sobre a Guerra da Ucrânia. As fotos é foto de algo que é triste, né? Que é guerra e tal. Mas são fotos que causam impacto, então a gente tem que dar... Eu acho que os fotógrafos sempre gostaram muito da gente com relação a isso, de dar espaço para as fotos. Já vi vários fotógrafos dizendo, poxa, obrigado pelo espaço que está dando para meu trabalho. Mas aquela coisa, primeiro que assim, eu não estou fazendo mais nada que obrigação. O cara está ali, é parceiro nosso, tem o trabalho de fazer aquilo, aquele cuidado de botar lá, tratar a foto, aquela coisa. Aí tu vai botar ela pequenininha, de qualquer jeito, não dá tanto destaque, né? Eu acho que não, tem que valorizar o trabalho do cara, né? Eu acho que o trabalho de todo mundo tem que ser muito valorizado. Eu não posso falar nada porque seria suspeito, né? Mas eu acho sim que você deve valorizar o trabalho do fotógrafo. Porque você pega lá, o cara fez uma mega produção, uma trabalheira danada, para poder colocar um 3x4 na revista, sacanagem. Então, poxa, vamos impactar. Eu acho que tem espaço. Pena, às vezes, de, poxa, botar essa foto, deixar ela de fora, botar só pro digital. Aquela coisa do que fica. Impresso ele vai ficar. Então, vamos realçar. Nessa foto da capa de Renato, é o cara dentro da banheira. Eu olhei assim, poxa... E Renato tinha até mandado umas sugestões de que ele queria de capa. Mas quando eu olhei a foto, disse, não, essa foto vai ser a capa. E aí quando eu mandei para ele, pô, André, matou a pau. Essa foto, Tayla gostou, minha mãe gostou. Então foi unânime, porque tem aquele lance da visão. Lá atrás eu já fiz curso de fotografia, foi quando eu conheci Nilma, né? Sim. Acho que foi quando, não sei se foi através dele que a gente se conheceu. Foi né? Em um desses eventos, e aí eu descobri que daquela revista massa era... E eu fiz curso de fotografia com Nilma, então eu acho que essa visão de fotógrafo, entre aspas, ajuda na hora da escolha das fotos, sabe? Eu sou de publicidade, então trabalhei com direção de arte, então a escolha da fonte, da cor, da textura, também compõe tudo isso, né? Exato. Então aquela coisa, é o histórico que você vai montando sobre você, quem vai ser você como profissional, né? Então essa noção de fotografia, eu já fiz texto também na época da faculdade, de agência de publicidade, então tinha essa noção de
a chamada que vai chamar a atenção, o texto que direciona mais para aquilo, não fica muita coisa muito formal, muito empresarial. Então, toda essa bagagenzinha que você vai ganhando, né? Trabalhei muito tempo na TV Jornal, a gente era house, eu e Nádia, minha ex-sócia e colaboradora hoje. A gente era house da TV Jornal aqui, então a gente fazia a logomarca do programa, a gente fazia o plano comercial para vender o programa, a gente fazia o folder do programa. Então a gente tinha uma noção geral de um programa de televisão, né? Então tudo isso que você passa para fazer a revista, eu acho que isso que você falou no início de alguns veículos locais pecam aqui, porque talvez não tenha essa bagagem que cria essa visão, você vai lapidando sua visão de como você olha para uma fotografia, você vai, pronto, essa é a foto né, que vai causar aquele impacto. Porque você já tem esse apuro, né, da fotografia. E aí junta com o resto, a direção de arte e tal, e a coisa vai fluindo mais rápido. E às vezes, teve uma vez que um dono de uma revista chegou para um parceiro nosso e disse: quem é o diretor de arte da Mensch? Aí eu disse: sou eu. Porque não tem como ninguém me roubar de mim, né? Porque a concorrência vai, chega e leva. Aí, porque eu gosto disso, eu gosto de fazer. Eu fazia plano comercial para a TV Globo e local, né? Então eu já tinha essa ideia de criar o layout. Então eu gosto de fazer. Então é aquela coisa, vira uma cachaçinha, né? Que você fica viciado em querer fazer mais, fazer melhor. E o curioso é que, assim, como você mesmo falou, vocês não são uma mega produtora de, sei lá, um mega editor Abril, editor Abril. Você é o editor-chefe e o menino do marketing, o menino da entrega, o menino que liga para o cliente, o menino que compra a bebida do evento, né? O menino que faz tudo. Eu já fui comprar meia arrastão, pegar sutiã, pegar salto para produção de moda, de musa, aquela coisa toda. Né? Já carreguei um monte de sacola com terno, gravata para ensaio, e já segurei rebatedor na hora de fazer foto. Tem até uma foto bem legal que a gente foi fazer com um ensaio de musa, com essa Márcia Spezia, que era a coelhinha da Playboy, ela já saiu na Mensch umas 4 vezes. E a gente foi para Porto aqui, fui com o Nilma para fazer as fotos. E aí tem uma foto que ele fez minha, que era eu segurando o rebatedor, a mulher nua dentro do mar, e eu com aquela sombrinha na frente, eu não via nada, coberto, com turbante por causa do sol, manga longa, aquela coisa, ralação, né? Eu fui para Fernando Noronha fotografar para Karina Bach, eu tava com dor de barriga, e o fotógrafo era, Greg, e aí Greg lá fotografando Karina Bach, lindona, e eu lá, não via nada, né? Só morto, o filé lá, eu só tava rolando o osso, né? Aí, ou seja, é da cozinha à sala, de tudo, né? Tu pega todas as partes, mas assim, eu gosto. Não, pra mim não é. O que é legal é que, assim, óbvio, a gente torce para que tudo tome uma proporção que deva tomar. Não pode ser um elefante branco se tornar uma coisa gigantesca e de fato não ter resultado, né? Exato. Tudo é negócio. Mas você dominar todas as etapas do processo ajuda muito, né? Com certeza. Porque você dificilmente você vai ser enrolado por alguém, né? Porque você sabe exatamente como é que funciona. E no caso, a gente tem lá em São Paulo, a gente tem Juliana, tem Ju, e no Rio tem Márcia. E hoje em dia você já se conhece desde o início, então eu já confio nelas. Elas dizem: meu amigo, vai ser isso, aquilo, outro. O editorial de moda vai ser com esses caras, vai ser nesse local, a gente vai usar essas roupas. Beleza, Ju, tá tudo certo. É assim, tem uma hora que você tem que delegar, porque é com os especialistas, né? Isso. Juliana é produtora, fulaninho é editor de estilo, então não tem como também se meter demais, né? Eu dou meus pitacos dentro do possível, mas aí depois você deixa com os especialistas. Da forma, questão estética e do conteúdo. E por falar em conteúdo, eu vou fazer um link aqui para aquele assunto polêmico. Eu leio a sua revista, sou leitor também, admiro demais. Eu falei, o que me impacta a princípio é o visual, porque a questão gráfica de design, de diagramação e etc. E o conteúdo é muito rico. E é bacana, você vê muita gente da sua região, obviamente coisas internacionais também, coisas de fora. Tem que ter essa mescla, mas né? é legal porque você é muito próxima da gente a revista, né? E, por falar em conteúdo, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu tô nos eventos, papai, alguém sabe fazer um nó de gravata? Aí eu disse: eu sei, pode me dar aqui nó de gravata. Aí eu dou nó de gravata na gravata do noivo, do pai da noiva, de um convidado, de alguém parecida, né? Não sei o quê. Tipo, como é
tu aprendeu a dar nó de gravata? Eu disse, rapaz, uma Playboy. Pois No final tinha as entrevistas e teve uma Playboy que mostrava vários nós de gravata. A gente deixa até hoje fala de nó de gravata. Né? Aí uma delas é o nó Windsor. Windsor é isso? Windsor. Enfim. É o nó, é o único nó que eu sei dar. Eu sei que tem vários. É o clássico, aquele que nem fica tão grandão, mas também não é aquele fininho que é só uma linha. E atende todo mundo, do noivo ao fotógrafo, ao convidado, etc. E eu aprendi numa revista Playboy. Ou seja, a revista Playboy também tem conteúdo. Sim. Não é só mulher pelada. E por falar nisso, aquele segredo que eu ia contar, aquela história que eu ia contar, nós estamos diante de um dos principais ou o maior colecionador de revista Playboy de Recife. Você é o maior colecionador de Playboy de Recife. Isso. Que bacana, meu irmão. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu disse, bicho, esse cara é uma figura que eu preciso... E pra quem não conhece, esse é o tarado. Esse cara é doente. Mas, você já contou uma história que introduziu o porquê também que você gostava. Porque, de fato, a revista, como eu falei, não é só mulher pelada. Tem muito conteúdo legal. Do ponto de vista de fotografias com uma qualidade absurda, como histórias bem contadas. Você tem que ter beleza, tem que ter conteúdo, né? Isso, exatamente. Tínhamos outros exemplos de revistas. Que era revistas... o que a Playboy fazia, em alguns países ainda faz, né? Trazer beleza e trazer conteúdo, né? Isso. A Playboy brasileira ficou famosa com as entrevistas, as matérias jornalísticas e tal. Então, ganharam prêmios e tal. E isso me inspirou, sempre muito me inspirou, né? Eu, quando era adolescente, até pré-adolescente, comecei a colecionar Playboy por conta do meu pai, que comprava e tal, né? E eu fui me encantando com a revista, não só por conta das mulheres, né? Lógico, quando você é adolescente, aquilo que chama mais atenção. Sim, claro. Mas depois você vai vendo que ela vai além daquilo. Porque tinha outras revistas de mulher pelada que não trazia aquele conteúdo que vocês... Ao longo do tempo, você vai querendo algo a mais, né? E a revista Playboy, no universo das revistas masculinas, eu acho que era que prezava mais pela qualidade, que tinha os principais artistas e que, de fato, tinham conteúdo diferenciado. As outras eram muito roots, assim, muito pesadas, né? A revista era Playboy mais bruto o negócio. Conseguia transitar com belas imagens de mulheres. Com bom gosto, né? Isso, e com bom gosto. E aí eu sempre procurei trazer para a Mancha esse lance do bom gosto, de você ter aquela... afinação, né, que dá um diferencial, que você percebe, você comentou agora, né? Eu estava lendo, no caso, assistindo recentemente uma série da Amazon sobre Hugh Hefner, que é o criador da Playboy. Se você não assistiu, assista. Legal. Quem não assistiu, assista. Porque é muito legal e muito inspirador, tanto para fotógrafo, para publicitário, para pessoal do marketing, porque ele fala justamente isso, de como ele criou a marca, criou o coelhinho. E uma coisa legal nessa série é que ele vai contando a história dos Estados Unidos, desde a época da Segunda Guerra, a parte do racismo, morte de Kennedy. E é muito interessante isso. Você fala de Martin Luther King, do surgimento de Marilyn Monroe, então de Ella Fitzgerald, tudo passa pela história da Playboy americana. E isso é muito legal, isso é muito inspirador. E aí ele conta desde que surgiu a marca, como ele juntou dinheiro para lançar a primeira revista. Então, me vi muito nele, né? Essa ideia de juntar um dinheiro, os amigos darem um pouco, os pais ajudarem, aquela coisa toda. E aí tu vai vendo, poxa, eu sou normal, né? Comecei, me lasquei normal. O cara também ralou para estar assim, né? E aí ele vai criando a marca, cria os clubes, cria os cassinos, cria os produtos, o programa de televisão, e a coisa vai crescendo de uma forma que ele tem vida própria, né? Depois de muito tempo, o Hefner sai de cena, a filha toma conta, depois o filho toma conta, e a marca cresce e vai embora e tá aí até hoje. O cara já morreu, mas a marca ficou, né? E então tem muito isso da primeira edição impressa da Menche. Eu agradecia, tinha uns agradecimentos no final, eu agradecia também essa inspiração que veio de Hugh Hefner, né? Que era Steve Jobs, os meus influenciadores da época, Steve Jobs, de criar uma marca, crescer e se tornar o que é, né? Hefner, por ser uma revista masculina, que trouxe conteúdo, não só a parte das mulheres bonitas, famosas e tal. E agradecia também a Edson Aran, que era o diretor da Playboy na época, o diretor brasileiro, que foi um cara que eu brigava muito com ele, eu como leitor, ele como editor. E depois de muitos anos, ele virou colaborador da Menche e eu editor, né? Então, é aquela coisa que o mundo dá voltas e tal, né? É a mesma coisa com o Adriane Galisteu. Quando surgiu na Playboy, aquela mulher... Quando foi ano passado, ela estava na festa da Menche, fotografando com ela. Então, aquela coisa... A musa virou uma colega de festa, de capa de revista, entrevistou ela no podcast da Menche.
Então virou uma pessoa parceira. As histórias começaram a se cruzar, né? Isso é um sinal aí, né? Que você está essa distância que vocês tinham lá no passado, ela está se estreitando ao ponto de você estar chegando onde você queria. E você começa a se ver do outro lado, e hoje em dia eu recebo e-mail de leitor querendo a revista, então aquela coisa, eu me vejo o leitor, né? E eu estou me vendo agora como editor e colega do cara que era editor da revista, que escreve hoje em dia para a Mensch, né? Então tem fotógrafos que fotografavam para a Mensch, hoje em dia para Playboy, hoje em dia fazem foto para a Mensch. Então aquela coisa que você olha assim, poxa, é surreal, eu nunca imaginei que ia acontecer isso, né? Na época quando eu comecei a colecionar Playboy, a primeira Playboy que eu comprei foi de Cláudia Raia, na época de Rock Santeiro, a vida toda, era louco por ela. Tu começou a contar a história e mudou. Tu enveredasse para outro caminho. Mas teu pai já comprava Playboy, ele já colecionava. Exato, então a primeira Playboy lá do teu pai tu ainda tem? Tem. Foi Vera Fischer, 82. Que ele guarda, escondia embaixo da cama, pra eu não ver. Porque o menino não é por ter acesso àquilo. Ele esperava ele dormir, eu ia lá, puxava. Eu lembro que era a Playboy de Vera Fischer e de Xuxa. Que 82. Massa. Então a de Xuxa você tem ainda? Tenho. Eu não tenho essa que foi dele. Sim. Porque na época eu era menino, não tinha noção do que eu queria, que eu queria ser colecionador. Eu vendi a revista. Foi. Porque depois eu queria comprar jogos eletrônicos na época, então eu fiz uma barraquinha, eu fui camelô de revista. Na minha rua eu botei uma barraquinha e vendi as revistas dele, que ele tinha Playboy e Status. E aí eu fui vender as revistas dele para ganhar dinheiro para comprar meus jogos eletrônicos, aquela coisa da época, né? Aí depois que eu virar colecionador, puta merda, eu vendi as revistas que eu queria. Nada. Conseguiu recuperar, não? O sebo da cidade, ali perto do Diário de Pernambuco, naqueles sebos, atrás de revista antiga e tal. Aí tinha um amigo meu que tinha, quanto é? Pronto, aí você consegui, acho que de todas as Playboys, desde o iníciozinho, eu acho que faltam 5, que na época nem era Playboy o nome, era Homem, a revista do Homem. Que na época da censura, no Brasil não podia usar o nome Playboy. Vocês sabem dessa história? Não sabia. Pronto. A censura não deixava usar nem o símbolo do coelho, nem o nome Playboy. Era proibido. Então, quando a Editora Abril lançou a Playboy aqui no Brasil, era a revista do Homem. O nome da revista, mas era o mesmo conteúdo, aquela coisa toda. E passou uns 3, 4 anos com o nome Revista do Homem. Depois, quando veio a Playboy, aí que eles botaram um subtítulo, que durou até o início dos anos 2000, que era a Revista do Homem. Eles permaneceram com essa ideia para ter o link com a história deles e tal, né? Então, veio então, só faltam essas 5 revistas. E as outras eu saí comprando e correndo atrás, viajava. E hoje são quantas? No seu acervo lá, são quantas Playboys? Rapaz, tem umas mais de 400 revistas. Então, 400 você fala do início da Playboy até a última edição dela, isso. Faltando dessa história aí 4 ou 5 unidades que passaram batidas aí que você ainda vai comprar. Assim espero. Hoje em dia eu tô mais com aquele furor de ter que ter todo, aquela coisa toda, né? Se bem que essa semana eu até conversando com um amigo que também coleciona, né? Sim, vem essa ideia do blog do amigo, a gente veio, depois de um tempo, a história do blog da Playboy, que eu terminei fazendo amigos, galera que já tem mais de 10 anos de amizade, que surgiu por conta do blog, aquela coisa, interesse em comum, que era colecionadores de Playboy e tal. E aí a gente ainda ficou amigo até hoje e tal. E aí ontem eu estava falando com um cara que ele terminou montando um Instagram, uma página, um YouTube, sobre Playboy, que ele lançou um concurso lá das 50 capas mais marcantes, musas mais marcantes. Depois está lá no site da Mensch. E aí ele falou sobre isso e ele tinha uma capa de Vera Fischer dos anos 2000, porque Vera Fischer foi a mulher do milênio, quando ela virou o milênio, em janeiro de 2000. Ela foi a capa. Ela foi a capa como a mulher do milênio. E na época a Playboy fez uma capa especial, foto em preto e branca, que eu sempre gostei muito de foto em preto e branca, sempre achava que precisava ter mais capas em preto e branco e tudo. E aí a Playboy lançou essa edição especial com essa capa de Vera Fischer em preto e branco. E eles disseram, fulano, consegue essa revista pra mim, que essa eu não tenho não. Aí você vendi por R$1.000. Assim, pô, R$1.000, aquela coisa toda, né? E aí pronto, foi surgindo sempre gostei da revista, virei colecionador. Aí comecei a conhecer a galera da redação da Playboy Brasil, e ia pras festas. Foi quando eu conheci essa produtora da gente, a Márcia Dornelles, que eu falei. Eu conheci na festa da Playboy, porque ela já tinha sido capa da Playboy em novembro de 85. Cara, que coisa, velho.
E aí, por conta de Orkut, lá atrás, a gente terminou se conhecendo. Ela foi uma das primeiras. Você falou que começou em 84, é isso? A primeira... 82. 82. Ela foi em 85. Então, Isso, bem no isso. início. Eu comecei a colecionar mesmo em 85. Certo. Com Cláudia Raia, em 85, que acho que setembro de 85. Mas já pegasse o acervo do teu pai Isso, e eu fui completando. Tinha Maria Zilda, que na época de Vereda Tropical eu era louco por ela, aquela coisa toda, né? Foi a primeira revista que eu comprei, na verdade, nem foi de Cláudia Raia, foi de Maria Zilda. Aí depois veio Cláudia Raia, que eu era doido por ela também. Pô, essa revista é boa demais, então vou comprar, colecionar e pronto. Eu fui pegando o anterior, né? Correndo atrás, sebo e tal, amigos que tinham, amigo do meu pai que tinha, fulaninhos, aquela coisa toda, vai juntando tudo. E aí conheci Márcia no Orkut, já alguns anos depois, já, acho que não tinha Mensch ainda, e aí conheci ela, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, e aí terminou ficando amigo. Depois, quando veio a Mensch, convidei ela para ser produtora, ela virou produtora da Mensch, e a gente se conheceu se conheceu pessoalmente numa festa da Playboy, lá no Rio. Que legal. E aí terminou que a gente foi ficando amigo e conhecendo outras pessoas, e fui conhecendo algumas amigas dela que já tinham sido do capa da Playboy e tal, tipo Cláudia Egito, ficou amiga, Magda Kotroff, Cida Costa, toda a galera que é dessa dos anos 80, 80, 90, que você, né, Terezinha Sodré, então é uma galera bem das antigas. E aí tem uma festa dos 30 anos da Playboy no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro, com Grazi Massafera na capa, e eu fui e tal. Aí conheci o pessoal da equipe da revista, conheci o diretor, conheci produtora, fotógrafo, aí aquela galera de redação, que aí aquilo tudo me inspirou mais ainda, me encantava. Eu sempre gostei muito dos bastidores, como é que é feita o ensaio, como é que é feito a revista, o texto, né? Então fui trocando ideia com essa galera, era diretor de jornalismo da Playboy, então fui conhecendo toda essa galera, trazia um pouco deles para o blog da Playboy que eu tinha, até para ter esse link, né, com eles, e os acessos. Então toda a festa da Playboy eu estava indo pro dia de aniversário, e aí foi tendo essa relação com eles. A galera da Playboy sabe quem é André Porto. Sabe, total. Tem alguns André Porto, não tem no Brasil? Muita gente que coleciona. Acho que tem um cara de Fortaleza, se não me engano, que é André Porto também. E onde é que estão guardados essas relíquias Os aí? armários, distribuídos em saquinhos separados. Cheio de silica, gel, para evitar que para que não... Exato, principalmente as antigas, né, que não tem como você... Tu tem que fazer uma exposição disso aí, cara, fazer um evento... E aí, esse evento, as revistas vão estar disponíveis lá. Todo mundo vai colocar uma são luva fãs também. Pra poder olhar. A de Xuxa, depois do tempo, teve uma infiltração e molhou. Então ela ficou as páginas todas meio enrugadazinhas, né? Assim. E eu tinha um amigo que ele não colecionava Playboy, ele não era nada ligado a Playboy, mas ele era louco por Xuxa. E ele tinha uma impecável. Eita. E eu disse, Ricardo, vende pra mim, tu não gosta do colecione. Não, Xuxa, até hoje ele nunca me deu a revista dele. Só que eu consegui uma outra depois, e aí vendi. Essa enrugadinha, passei pra frente. Para ver a ficha também, consegui uma bem novinha. É incrível como algumas revistas... Qual é o seu xodó dessas revistas? Assim, essa aqui é a minha... Maria, isso aqui foi uma conquista maior do mundo. É que se tudo pegar fogo, essa aqui eu queria que não pegasse fogo. Não, essa é de Maria Zilda, de Cláudia Raia, de Xuxa e Vera Fischer, acho que são os xodós, que foram revistas marcantes. Também teve a de Galisteu, de 95, que eu lembro que estava indo para os Estados Unidos, e eu era assinante, recebi a revista em casa e levei para o avião a revista para ler, porque eu não conseguia esperar voltar. Passei uns 15 dias, 20 dias nos Estados Unidos para voltar para ver. Não, jamais, né? Então levei dentro do aeroporto do avião, a galera, ok, saiu. Como é que... O piloto largou lá o comissário. Saiu, o piloto automático. Pior que foi, velho. Aí foi uma que marcou muito, também foi essa de Galisteu de 85, acho que é. E teve, mais recentemente, foi de Cléo Pires. Sim. Porque Cléo Pires eu já estava amigo mesmo do diretor da revista de Aran, e a gente conseguiu se juntar, aqueles amigos do blog, eram 3 caras, e a gente foi encontrar Aran no hotel dele, antes da festa, e ele fez autografou as revistas e tal, entregou pra gente em primeira mão, tudo. Então foi uma revista que teve um significado bem especial também, e aí com esse... Cléo Pires na época e Glória Pires, aí aquela coisa. Aí o mundo dá voltas. Aí quando foi ano passado,
Cleo foi capa da Menche. Ah, que massa. E aí você olha, poxa, a mulher que lá atrás eu via, hoje em dia tá aqui na capa da Menche, né? Cláudia Raia, quando foi capa da Menche, foi o único veículo aqui em Recife a ter acesso, que ela veio fazer a peça dela, o musical, e realmente foi a única revista que teve acesso a ela, e eu levei Nilma fazer uma foto de divulgação que depois ia para a imprensa local. Sim. Então a foto que a gente ia fazer era a foto que ia sair na imprensa daqui de Recife, né? E pronto, a gente foi lá pro Pobre Juan, a gente almoçou, eu tava lá almoçando com Cláudia Raia, que era aquela minha musa dos anos 80 e tal, que tu olha assim, que loucura, é isso, que loucura, né? E eu lembro que eu até, na hora de sair da mesa, eu tropecei, ela ia caindo, ela tropeçou, ela ia caindo, eu disse, pô, eu tô segurando Cláudia Raia. Quem diria, né? Aquela coisa toda. Era o lance do Paulo Ricardo, que ele foi capa da gente já 3 vezes e tal. Paulo Ricardo era meu ídolo do rock dos anos 80, 90, aquela coisa toda, né? E aí, hoje em dia, tô trocando zap com o cara, aquela coisa toda. Ele fez um podcast com ele, manda mensagem, tudo. Aí, tipo assim, como tudo é muito, muito louco. E as coisas vão se conectando, né? Aquela teia vai se juntando ali até que você consegue acessar pessoas que eram inacessíveis até pouco tempo atrás. Mas o principal que eu acho que é aquela coisa, você fazer seu trabalho bem feito, ser correto, que é uma coisa que eu sempre disse, assim, o maior patrimônio da gente é o nome da gente, né? Isso. Se você não honrar, não cuidar do seu próprio nome, no caso, meu André e da revista da Menche, né? Você se perde, né? Então, pode ser que fulaninho, ciclaninho fale qualquer coisa sobre mim por aí, ou sobre a Menche, mas de fato não vai ter nada de concreto para falar. Pode ser uma inveja, um ciúme, uma besteirinha. Mas não repercute, porque quem me conhece sabe. Falar mal, pode falar qualquer coisa, exatamente. né? Ainda mais quando você começa a chamar a atenção. Quando eu lancei a primeira revista impressa aqui, eu procurei todos os donos de revista daqui de Recife para dizer, tô chegando no mercado, não quero concorrer com ninguém, eu quero somar. Vamos fazer uma coisa junto. Então, antes que eu marquei um almoço com o Drayton, já aí no negócio pé. Então, Drayton é amigo, é parceiro até hoje, a gente já fez coisas juntos, já fez Menche. Vai ser um dos meus convidados aqui, já tá no né? radar. Não, Drayton tu vai passar o dia. Exato, tem que botar o cronômetro aqui para ele poder ficar ligado no tempo. Senão... Pronto, aí Drayton foi um dos caras que a gente somou. E aí alguns deram certo, outros não, mas tem aquele da Revista Engenho, Léo. Sim. Pronto, marquei com um almoço com o Léo, a gente trocou matéria. Só, pode publicar uma matéria da Menche na tua revista, da tua na Menche. Aquela coisa, Bosquinho, o mercado da gente daqui de Recife, local, é tão pequeno. Se você ficar com picuinha de ciumeira, de competição, eu não acho nada legal isso. Acho que o legal é a gente somar. Cada um tem sua história, seu trabalho, e a gente vai juntando, e junto a gente é mais forte, né? Isso é verdade, meu irmão. Cara, então, essa é a mentalidade que eu sempre tive, e sempre achei que é o que funciona. Às vezes o pessoal chega, o Nilma, o Cajueiro, o Bruno, que é amigo, parceiro da gente de fotografia, dá para fazer isso, fazer aquilo outro, consegue isso, consegue esse acesso. Claro, é aquela coisa, a Menche é da gente, é de todo mundo, e a gente tá aqui para isso, para todo mundo dar um apoio para o outro, e pronto, né? Mas eu acho que essa ideia de você usar, ou brigar, ou competir, acho que isso aí não tem nada a ver com. Mas olha, essa sua pegada de enxergar o mundo, o seu negócio, a forma de se relacionar com as pessoas, eu acho que é um grande diferencial e serve de inspiração para muita gente que está nos assistindo. Exato. Porque afinal de contas, tem que ser, né? tudo é muito passageiro, muito rápido. Muito efêmero, e eu acho que o mais importante disso tudo... Hoje tu tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. A gente tá cercado. Depois não tá podendo mais. E aí, né? Tá cercado de pessoas que possam nos apoiar. E como eu disse, nada melhor se você tiver um bom nome na praça, as coisas se resolvem, né? Mas não, fazer com o Bosquinho, não, aquele cara é muito enrolão, já me deu um calote, não sei o quê. Não quer, mas Bosquinho é gente boa demais, o que ele quer? Manda ele vir aqui. Né? Então, aquela coisa, o teu patrimônio é teu nome, né? Teu trabalho é a consequência do quem você é, né? Exatamente. Aí eu acho que isso é o que faz a diferença pra gente. E essa profissão, a nossa profissão, que lida com muitas pessoas, nos proporciona a possibilidade de criar uma rede, um network muito grande. Hoje no podcast aqui eu consigo convidar algumas pessoas que eu iniciei um relacionamento das maneiras mais inusitadas, né? Assim, você, eu conheço já há bastante tempo, já nos encontramos em festa, em evento, e nos seus eventos, em outros eventos. Também tem aquelas conexões que dá match de verdade, né? Isso, que aí ficam para sempre. Tem coisas que é só aquele trabalho, só aquele momento, e tem outros que ficam e que você termina aquele trabalho em comum e poxa, vou fazer mais coisa com fulano, né? Foi assim com os meninos, com o Serginho lá no Rio, com o Nilma aqui, Cajueiro,
A gente foi ficando amigo ao longo do tempo, ao longo do trabalho, foi conectando as coisas. Eu fui com o Cajueiro. Namu, veja a probabilidade. Namu, fotógrafo desse cara aqui, é gente boa, vou fazer um online com ele. Ventinho. Um grande fotógrafo de São Paulo, que é amigo nosso. Que eu conheci aqui no Downtown. Ele veio, uma amiga minha que estava a trabalho aqui, ele foi pro Downtown fazer a farra, ela na paquera conheceu o Arlindo, e aí ficou amigo, não deu certo a paquera dele, mas a gente ficou amigo até hoje, amigo, parceiro, ele já fez ensaio pra mim na França. Foi, exato. Pronto, fotografou agora uma capa da gente lá de São Paulo, vai ser na próxima edição impressa, e é um cara super tranquilo, parceiro, aquela Márcia Espésia da Gravata, a primeira mulher fotografou pra mim, ele fez o ensaio com ela, então aquela coisa... Vai se conectando, apresentei Ju, a produtora da gente em São Paulo, para Arlindo. Ju ficou fã de Arlindo, poxa, né? Arlindo eu quero levar para a vida. Então, aquela coisa, você vai conectando as pessoas, né? Então, o cara que eu conheci aqui no Downtown já está fazendo trabalho com Juliana lá em São Paulo, com outras coisas, fotografando a menina que foi coelhinha da Playboy, e tu vê que, né, as coisas vão se encaixando, mas aquela coisa, aqui são pessoas que do bem, de boa vibe, né? Que aí se atrai. Eu acho que tudo isso... Outros que passam e ninguém nem lembra mais. Então... Mas quem realmente faz a diferença na vida da gente, no nosso trabalho, e que de fato são seres humanos que vale a pena você levar pro resto da vida, isso aí te agarra e fica. Não larga mais. Eu fui com o Cajueiro pra Alemanha. Sim. Então a gente viajou, foi para Berlim, para Viena, por conta da Mensch, aquela coisa, o que a Mensch tem proporcionado, né? Levou a gente para Berlim e para Viena. Fui com o Nilma Nilma já foi para o México, já foi para Cuba. Então, tudo isso por conta da Mensch, a gente já foi para Noronha, já fez festa no Rio, festa em São Paulo. Então, aquela coisa, a gente vai proporcionando isso para todo mundo, né? Esse lance do México com o Nilma, eu não podia ir, só o Nilma, o que é que tu vai fazer? Isso era uma segunda-feira, o que é que tu vai fazer quinta-feira? Aí, não tem nada marcado não, tu pode ir pro México? Eita, posso! E aí, pô, e aquela coisa toda, aquela coisa... Tá aqui, é parceiro, tá todo mundo junto, vamos lá curtir também, né? Dividir o osso e o filé também, né? É verdade. Pois, meu amigo, olha, eu queria, assim, dizer que para todo mundo que vai escutar esse podcast aqui, assistir no YouTube, você deu uma verdadeira aula de como construir um negócio de maneira orgânica, com amor, com paixão, com muito esmero. E assim, você já era um cara que eu queria muito bater um papo, e eu acredito que quem não lhe conhece, acho que é pouca gente, né? Mas quem não lhe conhece também vai se inspirar muito com tua história, cara. Obrigado, foi eu massa, queria dizer assim que foi uma honra receber o maior colecionador de Playboy de Recife. Tem que marcar uma pra você ver essa eu acho que eu vou fazer um podcast remoto. A gente vai fazer lá no quartinho onde você guarda. Tem as edições americanas e estrangeiras, da histórica, tem uma edição original da Playboy americana, tipo a número 5, que é dos anos 70, 60, coisa assim. Então, tu olha assim, pô, e o que é legal, Bosquinho, é você acompanhar isso, a gente que trabalha com foto, publicidade, marketing, acompanhar como as coisas foram mudando. Os anúncios tinham muito texto antigamente, sou da área de publicidade, então você vê como o anúncio mudou, como a forma de você divulgar um produto. Nessa série que eu te falei sobre Hefner, que o primeiro anunciante de peso dele, ele disse, tem que ser uma marca que bota em banco aqui na revista, não pode ser qualquer marca. E eles fecharam a Diners Club do cartão de crédito, né? Então tu vai vendo como a evolução da publicidade foi feita através das revistas impressas também, né? Então a gente percebe muito isso até hoje em dia com a Mensch, esse lance dos anúncios, dos politoriais, aquela coisa toda, como a linguagem vai mudando, né? E o homem foi mudando, né? Quando a Mensch surgiu, isso 13 anos atrás, o homem de hoje em dia é um cara muito mais ligado em moda, cuidado com a mulher, com o machismo dele, aquelas questões todas que a gente sabe de hoje em dia. Então isso tudo é muito legal. Isso também é estimulante e é instigante, né? Para você se adaptar, você se modificando, você evoluindo, né? Eu acho que isso você como um especialista em atravessar esse processo todo, não que você seja um cara, você é um cara muito novo, né? Mas atravessou essa mudança de tecnologia aí, do digital, da revista impressa, contrariou muito do movimento que vinha acontecendo. Hoje, qual era a dica que você iria dar assim, para um cara que está inventando de lançar uma revista de um nicho específico que ele domina, mas que ele não sabe por onde começar? Não, acho que ele tem que identificar o que ele quer fazer e para quem ele quer fazer, né?
que público ele quer atingir. No caso da gente, eu queria trabalhar um público masculino, que era um público que eu via que era muito carente de informação. Desde o nó da gravata até uma dose de uma bebida, de um whisky, então o que ele vai fazer na academia para ele perder peso. Então, aquelas coisas. A gente fez um Men's Experience, que a gente sempre tem feito, sobre moda. E a gente convidou 12 homens de um poder aquisitivo alto e tal, e toda a gente estilo convidou alguns modelos, roupas lá, e ia dando dicas. Então a gente viu que alguns caras que já viajaram o mundo inteiro tinham algumas dicas, umas dúvidas básicas sobre como se vestir, de como se comportar. Então assim, poxa, é um público ainda muito carente de informação. Uhum. Então no caso da Mensch, no meu caso, quando eu pensei em criar a Mensch, foi justamente isso. Que público é esse que eu quero atingir? O que ele quer ouvir? O que ele está precisando saber? O que a gente vai passar para ele? Acho que é importante isso, você identificar isso, o que você quer passar e para quem você quer passar, né? E, claro, fazer uma coisa que você goste de fazer, porque aí vai durar, né? Uhum. Porque se for uma coisinha só de moda, porque fulaninho fez, um amigo meu deu certo, lá, daqui a pouco eu enjoei e vou fazer outra coisa. Até explodir foi muita pista, não foi? Pra você chegar na fotografia para você. A fotografia não surgiu como uma coisa a mais para ocupar um tempo, né, obsoleto e tal. Você gosta de fotografia, você ama fotografia. Faz o que tu gosta, né? Então, pode vir digital, ser impresso, né? Bosquinho vai estar lá fazendo o melhor que ele pode dentro do universo fotografia. Porque é isso, é você descobrir o que é que você gosta de fazer de verdade, né? Que é aquela coisa, fazer por fazer só pelo dinheiro e o prazer, né? Eu acho que tem que fazer por prazer. Não vai ter a consistência necessária para atravessar todo o processo, né? Isso, todo o Porque processo fácil, de amadurecimento, de crescimento, amadurecimento. Tu tem crise, tu tem problema político, tu tem pandemia, tu tem mil coisas que vai ter obstáculo, né? E que tu fala assim, vou seguir ou não vou? Vai seguir. Até hoje eu digo isso para mim. Vou parar por aqui. Eu disse, não. E quando eu penso, vou parar e ver uma coisa positiva que faz assim, ó, tá vendo? Não é para tu parar, é para tu seguir em frente. E aí você vai vindo um outro desafio e, no meu caso, eu fico com medo e instigado ao mesmo tempo quando eu vejo os grandes desafios, né? Quando a gente foi lançar a revista em São Paulo, pô, São Paulo, bora lá. Foi, deu certo. Agora vai ser São Paulo e tal lugar. Vai dar certo. Então, é aquela coisa, você vai fazer fulano e tal. Pô, fulano é muito famoso, não tem dinheiro para isso. Vamos dar um jeito e você vai e faz. E o desafio nos motiva, né? É aquela coisa, dá um medinho, dá, mas você segue em frente, respira fundo, se cerca de bons parceiros, companheiros para ir para a guerra e vai. Mas antes de tudo, você tem que fazer o que você gosta. Eu acho que tem que ser isso, você fazer o que gosta e focar no que você quer atingir, né? Tem que ter o foco, senão ao longo do percurso vai surgir outras e aí na primeira dificuldade o cara tropeça e desiste. Exato, aí a coisa não consegue alcançar o potencial máximo que ele poderia alcançar. Exato, é por aí. Acho que massa. E acho que tem que ser isso, você tem que fazer o que gosta. Senão... Mas André, me fala aqui para quem está nos assistindo, onde é que a galera lhe encontra, no Instagram, do blog, fala os canais todos de comunicação. Basicamente no Instagram, de revista, Mensch. E aí, Mensch se escreve assim, ó. M-E-N-S-C-H. Já teve gente que chama de Mensch. Você teve que ir para a Alemanha. Me chamaram de Mensch Health também. Você teve que ir para a Alemanha para descobrir qual é a pronúncia correta. Então, Mensch, por favor. Mensch. E aí, o site é www.revistamensch.com.br. E aí no Instagram tem o site, no YouTube, no TikTok é tudo Heavy Mensch. Basicamente tudo Heavy Mensch. E aí o Orkut também, na fanpage da gente. Todas as redes sociais e tal. Orkut não, Facebook. Pelo amor de Deus, entregasse a idade agora, André. O Facebook foi lá no início, né? Foi lá no início. Mas pode deixar, viu? Na edição, pode deixar, que pode deixar. Orkut aí. Entregou. Mas conheci Márcio Dornelles no Orkut. Claro. Mas no Facebook, na fanpage também é Heavy Mensch. Tudo é Heavy de revista, Mensch. Tudo juntinho. Que massa, André. Meu querido, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Valeu mesmo. Agora você vai continuar depois lá no podcast da Mensch. Exatamente. É um compromisso que eu assumo aqui. Agora responde a minha mensagem. Deixa comigo. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tivemos essa figura ilustre aqui. Eu acho que vocês devem ter gostado bastante. Espero que vocês comentem aqui, compartilhem com os amigos e até o próximo Bosquinho Cast.